No vídeo de hoje vou te trazer todas as atualizações sobre as negociações do Internacional deste fim de temporada. O Inter, que vem negociando com alguns jogadores, já tem negociações um pouco mais avançadas sobre o caso do Igor Gomes, do Lucas Romero, e começa a partir agora a surgir novas possibilidades, novos nomes que aparecem na mira do Internacional, principalmente do São Paulo, que está querendo fazer uma troca com o Inter por um atacante. Além disso, também quero te trazer, por exemplo, informações do Jean Lucas, jogador do Mônaco, da França, que também interessa ao Internacional, um jogador que já está na mira do Inter há mais de 2 temporadas e é um jogador também que tem uma certa dificuldade de vinda. No vídeo de hoje vou te trazer todas essas atualizações sobre todas as negociações que até o momento foram vazadas do Inter, que a gente sabe que tem um certo desenvolvimento. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também enquanto tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado de aproveita e aperta o sininho de notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, vamos começar então aqui com as informações do Internacional. Quero te trazer uma atualização sobre todas as negociações do Inter por parte de chegadas. Não é um vídeo sobre as saídas dos jogadores, a gente sabe que também tem diversos jogadores saindo do Inter, diversos jogadores que vêm recebendo proposta, mas a ideia desse vídeo hoje é falar apenas das chegadas. Bom, primeiramente eu quero informar para vocês que até o momento o Inter não tem nenhuma negociação fechada, nenhum reforço já confirmado, já anunciado ou assim já assinado, que está chegando em Porto Alegre, por exemplo, amanhã ou depois de amanhã. O Inter tem negociações avançadas. 2 nomes tem o Inter, tem uma certa negociação avançada. O primeiro nome é o do Igor Gomes do São Paulo, jogador que tem contrato até abril com o São Paulo, pode assinar um pré-contrato, o Inter já tem um acordo com o jogador e agora tenta viabilizar com o São Paulo uma saída imediata do atleta. Por algumas motivos, essa negociação vai girando. A ideia seria uma rescisão de contrato com o São Paulo mantendo o passe do percentual do jogador caso acontecesse uma futura venda. Essa é a ideia, viabilizar uma saída antecipada. Nesse momento, o Igor Gomes é sim uma negociação que está encaminhada. A direção do Inter nega, diz que ainda foi apenas um jogador que foi oferecido, que o Inter ainda não abriu negociações de acordo com a direção do Internacional, mas a gente sabe sim que já é uma negociação que está caminhando bem ainda para um acerto. Outro nome que também está encaminhado é o nome do Lucas Romero, volante que atua no Independiente da Argentina, tem contrato até julho, pode assinar um pré-contrato agora em janeiro para vir de maneira gratuita em julho. Só que a ideia da direção é trazer esse jogador de maneira antecipada, antes de julho. Seria para trazer agora em dezembro. E aí o Inter tenta comprar esse jogador junto ao clube argentino que pede cerca de $1 milhão, hoje na casa dos 5 milhões de reais. O Inter está tentando viabilizar um valor um pouco mais menor, está tentando barganhar para cima dessa negociação, daqui a pouco conseguir uns 2, 3 milhões para esse jogador. Também é um atleta que tem negociações encaminhadas, bem avançadas, mas ainda é um nome que não está fechado. Igor Gomes e Lucas Romero são sim 2 negociações avançadas que o Inter tem. Além desses 2 nomes, o Inter negocia com mais algumas outras peças. A gente sabe também que o Inter negocia, por exemplo, com o lateral direito para ser um reserva do Fabrício Bustos, com mais um volante para ser o substituto do Lisieiro. O Internacional também, caso tenha a mesma saída do Tyson, não pensa também em trazer um outro meio armador e também, obviamente, um centroavante. São algumas das posições que o Internacional também procura. Eu quero te falar aqui sobre uma negociação, sobre uma outra negociação que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo tem interesse na contratação do David, que é um jogador que não tem espaço no Inter. O Inter quer se desfazer do jogador, o problema é que ele ganha 400 mil ao mês. O São Paulo ofereceu na troca o Luan, volante de 23 anos, na troca pelo David. Uma troca taco a taco. O David iria de maneira definitiva ao São Paulo e o Luan viria para o Inter de maneira definitiva. Ou seja, o Inter teria um volante reserva, poderia ter, por exemplo, o Lucas Romero e o Luan como alternativa até o Gabriel voltar. Ficaria com esses 3 volantes, acho que seria interessante. E o Inter se livraria, entre aspas, do David. Só que o problema dessa negociação, como eu te falei, é o salário do David. Por ser um salário acima e o Luan não ter um salário alto, ter um salário inclusive bem baixo, por ainda ser um jogador ainda que ganhava um salário de categoria de base do São Paulo, porque é uma cria da categoria de base do São Paulo, o São Paulo não conseguiria arcar com todos os custos do David.
E aí aparece um outro nome do São Paulo que já esteve na mira no passado do Inter, inclusive ficou aqui, ó, de não virar reforço do Internacional. O Inter acabou tomando chapéu na negociação, que era o caso do Nicão, que é o nome que o Inter teve na temporada passada, tudo para fechar com esse jogador de forma gratuita, tinha acertado tudo, e no final o São Paulo acabou pagando uma maior comissão para o seu empresário, e aí acabou dando chapéu nessa negociação pelo Nicão. Nicão é um jogador que está sem espaço também lá no São Paulo, não conseguiu se adaptar nessa temporada, teve diversas lesões, não foi bem por lá. Inclusive num jogo contra o Inter no Campeonato Brasileiro, o Nicão acabou fazendo 2 gols contra o Inter, né? Inclusive foram os únicos 2 gols, né, no Campeonato Brasileiro que acabou fazendo com o São Paulo. E é um jogador que tem situações parecidas, por exemplo, do David. Então também poderia ser uma troca que poderia acontecer, sendo que o Nicão ganha mais perto que o David ganha, por exemplo, do que o Luan, né? O Luan ganha um salário bem inferior ao que o David ganha, e o Nicão inclusive ganha um pouco mais do que o David ganha hoje no Internacional, né? É um outro nome que poderia aparecer nessa possível troca. O certo é que o São Paulo quer o David, né, a pedido do técnico Rogério Ceni, que já trabalhou com o jogador no Fortaleza, e está tentando viabilizar alguma troca para ele de maneira definitiva para a equipe são paulina, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te passar sobre mais um jogador que também está na mira do Inter, tá? Que é o Jean Lucas, jogador que atua no Mônaco da França, jogador que já está algumas temporadas na mira do Internacional para ser ali uma espécie de um segundo volante. Não é primeiro volante, é mais um jogador ali que tem características, por exemplo, lá do Carlos de Pena, apesar de ter um biotipo mais parecido, por exemplo, com o do Gerson, né? Um jogador de mais cadência, de mais toque de bola, mas o problema é que o Jean Lucas não quer retornar ao futebol brasileiro. Ele vai ser do Mônaco, o Mônaco não quer mais ficar com o jogador, não se adaptou muito bem lá na equipe. Inclusive, ele já passou por 3 clubes no futebol francês, no Lyon, no Stade de Bronze e também no Mônaco, e nesses 3 clubes ele acabou não tendo espaço por dar. Inclusive, tem uma expectativa que ele possa sair do futebol francês para ganhar novos ares, né? Para inventar daqui a pouco, para conseguir se adaptar em uma outra liga diferente. Mas só que se não chegar nenhuma proposta do futebol europeu, como até o momento ainda não chegou, aí sim existe uma possibilidade de vinda para o Brasil. Só que nesse momento a tendência é que esse jogador não seja reforço do Inter para a próxima temporada, tá bom? Então é assim, ó, a gente fazendo um mapa geral, né? O Inter tem essas negociações duas avançadas com o Lucas Romero e Igor Gomes, tem essa negociação que está acontecendo com o São Paulo, né? Pela troca do David. O São Paulo também tinha um interesse pelo Pedro Henrique, acabou não dando certo, porque o Inter não quer liberar o jogador. Tem, por exemplo, o nome do Jean Lucas, né? O Inter também tem interesse na contratação de um volante reserva, mas com essa possibilidade do Luan vir, o Inter deu uma brecada e também busca uma alternativa, né? O Fabrício Busto, até aparece alguns homens da mira, como por exemplo Igor Silva, jogador que atua no Lorient da França, Lucas Calegari, reserva hoje lateral direito do Fluminense, que é cria da base também por lá. E além disso, o lateral direito William, que está livre do mercado, cria também do Internacional, né? Estava no Wolfsburg da Alemanha, acabou terminando o contrato, está se recuperando de uma lesão e também poderia ser um lateral direito para vir, né? Para ser uma alternativa ao Fabrício Busto, inclusive está em Porto Alegre fazendo essa recuperação física. Também poderia ser nesse lateral direito. Então esse é o mapa geral de negociações que o Inter tem até esse momento sobre chegadas, tá bom? Então deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, tá? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece também, ativa o Ultra no primeiro link na descrição, tá bom? Então um grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!